benevolência de Yahweh e Yahshua Mashiach esteja sobre vós. Irmãos, dou graças ao meu Criador Yahweh e meu Salvador Yahshua por ter me dado a honra de conhecer os seus nomes. E hoje quero falar de um tema muito complicado, que gerou muitas dúvidas em mim, que está gerando em alguns irmãos, e também divisões. Então, vamos ao estudo. Eu estou com a edição da Bíblia de Jerusalém. E vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo 12, e versículo 8. E diz assim: Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Versículo 24. Observareis esta determinação como um decreto para ti e teus filhos para sempre. Observamos que o Criador deixou como um decreto para ti e para teus filhos. Versículo 26 e 27. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa para Yahweh, que passou adiante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e prostrou-se. Irmãos, aqui nós falamos definitivamente da Páscoa e falamos que Yahweh deixou um decreto e ainda falou mais: quando teus filhos perguntarem para ti: por quê? Que rito é este? Responderás: porque o Criador Yahweh nos livrou da escravidão do Egito e nos tirou com mão forte. Agora vamos entender para quem de fato era esse rito, se era somente por os hebreus ou se nós ou outros povos poderiam ter esse direito. Vamos abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 16, que diz assim, versículo 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa numa das cidades que Yahweh teu Criador te dará, mas somente no lugar que Yahweh teu Criador houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Que lugar, que cidade era essa que vocês imaginam? Jerusalém, irmãos? É Jerusalém. Jerusalém, que é onde foi habitar o nome do Criador, Era o povo hebreu, o povo de Israel. Então, esse decreto não era para nós, nem para outros povos. Era somente, exclusivamente para o povo hebreu. Esse decreto perpétuo para os teus filhos em todas as gerações. Mas o Mashiach, a nossa última Páscoa, que foi imolada, está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A nossa Páscoa já foi imolada, o Mashiach. Então, a partir dali, nós já vamos falar em coisas novas com relação a esse assunto, sobre a Páscoa, sobre o que vai acontecer depois do Mashiach. Agora vamos falar da nova aliança.
do que representa para nós hoje, né? E é um assunto mais delicado, mais difícil, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos falar logo diretamente da onde fala do partir do pão, né? Vamos lá para Lucas 22, versículo 19 e 20. O que diz? Vamos esclarecer. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu-a a eles, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Veja bem, irmãos, a primeira pergunta que eu faço para os irmãos: você aprendeu, você descobriu o sacrifício do Mestre Yahshua por meio dessas liturgias que é dada, né, nas denominações, e enfim, você aprendeu de fato com essa simbologia? Eu pergunto a você, seja sincero, ou foi por meio da palavra, chegou a vós e você estudou e você aprendeu? O nosso mestre se sacrificou por nós, ele é o Cordeiro Pascal, e por meio dele nos libertamos do pecado e nos deu o direito de salvação, né? Estamos na graça, saímos da lei por meio dele. Você aprendeu isso por meio desses ritos litúrgicos que é dado no pão e no vinho? Seja sincero. Isso é sério, meu irmão. Eu aprendi na palavra. Então o memorial meu é a palavra, certo? Eu aprendi com a palavra, não foi com pão não, entendeu? Quando se fala de memorial, é para você levar isso, né, geração em geração. Aquilo, assim como era no Egito, né, aquela festa, né, quando eles saíram do Egito, né, todo ano era feito, né, aquele memorial, né, para lembrar, era um dia, aquele dia ali era separado, justamente para festejar a saída do Egito, a libertação, né? Mas para nós tem isso? Tem não. Me desculpe, para nós tem isso aqui, ó. Então, quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando o mestre pega o pão, que ele parte, né, deu graças, partiu, dizendo: isto é meu corpo dado por vós, ou entregue por vós. E ele entrega aos apóstolos, aos discípulos, aos aprendizes. Ou seja, ele reparte aquele pão, entrega a ele, reparte com ele. Entendam a palavra. A palavra, meu irmão, é repartir entre vós e não comer, certo? Os apóstolos, é claro, eles vão comer, né? Eles vão comer aquele pão. Eles vão comer, mas vão comer olhando para o mestre, porque o mestre estava. Aí eles vão comer, certo? Aquele pão. Para nós hoje, nós temos que ter o exemplo do mestre. Temos que repartir com os nossos irmãos, entendeu? Mas é esse pãozinho,
o mestre fez para simbolizar o seu corpo. Ele mesmo fala, o seu corpo, certo? Aí eu lhe pergunto, o corpo dele foi para o madeiro, né? Simbolizando a Páscoa, e o que mais? Muitas outras coisas, certo? Ele nos libertou do pecado e da morte, e nos deu o direito de salvação, de entrar no reino, enfim, muitas outras coisas, entendeu? Então, quando ele reparte aquilo ali, ele está repartindo coisas muito maiores do que uma lembrança de um pão aqui que eu vou repartir para lembrar que o mestre morreu. Não, aquilo ali é para a gente fazer, irmãos, para a gente se alegrar que o mestre fez por nós, certo? E para nós ajudarmos os nossos irmãos necessitados. Esse é o significado desse partir do pão. Então, meu irmão, você quer entrar no reino? Então reparta o que tem com teus irmãos, certo? Reparta o que tem com teus irmãos. É isso que o mestre passou para nós. Reparta alimento, reparta o que tens, doe aquilo que você tem aos necessitados e leve a palavra de salvação para cada um. É este o partir do pão que o mestre quer, certo? Não é partir pão litúrgico, meu irmão. Pare com isso. Você quer fazer uma ceia, uma reunião na sua casa? Faça, mas não precisa você fazer essa liturgia. Não precisa, o mestre não quer isso. Continuando. Agora, no mesmo capítulo, vamos ler aqui o capítulo 20, o versículo 24. E diz assim: houve também uma discussão entre eles. Qual será o maior? Qual será o maior? E Yahshua lhe disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Olha o exemplo do mestre. Ele está no meio de vós, mas é como aquele que serve, certo? Então, o mestre nunca falou que ele veio como ser o grande mestre, ser o rei, mas veio como um humilde servo do Altíssimo, o nosso primeiro irmão. Ele se colocou no menor dentre os homens, certo? Para servir. Então está aqui o exemplo. O seu corpo foi partido, simbolizado para quê? Para servir os seus irmãos, certo? Então, essa liturgia, meu irmão, não é isso que o Mashiach quer. Infelizmente, ele quer que nós sirvamos nossos irmãos na palavra, no alimento, enfim, tudo aquilo de bom que temos que dar aos nossos irmãos que estão na denominação, os nossos irmãos na fé que conheceram Yahweh e Yahshua. Esses irmãos
são nossos amados, precisam conhecer a verdade, precisam entender que Yahshua quer deles, de cada um de nós. Tá, meus irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler Atos. Vamos ler um trechinho de Atos aqui. Diz assim, Atos, versículo 20, versículo 35. Capítulo 20, versículo 35. Em tudo vos mostrei que é fadigando-nos, assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras de Yahshua Mashiach, que disse, há mais felicidade em dar do que em receber. Olha que Paulo fala, certo? Então, está aqui o exemplo passado do mestre para o apóstolo Paulo, né? Em todo se mostrou fadigado para ajudar os fracos, tendo presente a palavra do Salvador Yahshua. Agora nós vamos para 1 Coríntios 11. Vamos lá. Ok, 1 Coríntios 11. Vamos começar a desmistificar o mistério desta ceia. Irmãos, vamos começar. Capítulo 11, versículo 17. Dito isto, não posso louvar-vos, vossas assembleias. Longe de vos louvar-vos ao melhor. Vós prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte eu creio. Há entre vós divisões. Por que há divisões? E em parte eu creio. É preciso que haja até mesmo heresias entre vós, aqui está escrito cisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis? Não é comer a ceia do Salvador? Veja bem, a ceia do Salvador. Ceia significa alimento. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga, fica embriagado. Aqui, meus irmãos, veja bem, existiam pessoas ricas, certo? No meio de pessoas carentes, né? Então, essas pessoas, elas comiam, né, na frente das outras, ou seja, na frente dos mais carentes, né? Quando vamos num desses salões de festa que tem pessoas mais humildes, sempre eles costumam se sentar mais distante. Os mais, né, vamos dizer, mais ricos sentam na frente, ficam ali, tal. Acredito que sejam mais ou menos assim, certo? Aí quando vinha aquela ceia, quando estava a ceia, eles comiam, bebiam, e os outros ficavam com fome, né? Não queriam se aproximar, ficavam com vergonha, ou tipo, uma coisa do tipo, né? E talvez
algumas culturas, como a de lá, dizem, não, eu não vou me misturar com aquele povo porque ele está bebendo. Outros dizem, eu não vou comer carne suína, ou seja, eu não sei o que tinha, mas gerou a divisão. E uns comeram e outros ficaram com fome, né? Mas enfim, cada um se apressa por comer a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Ial e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Olha só, irmão, aqueles que nada têm. Existiam pobres. Os pobres passavam necessidade e fome lá, sabe? Esses fiéis. Tanto é que Paulo esclarece muito bem aqui, quer envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto, não vou louvar-vos. Aí Paulo vai ensinar alguma coisa para eles aqui, mostrar, com efeito, eu mesmo recebi do Salvador o que vos transmiti na noite em que fui entregue. O Salvador Yahshua tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beber, fazei isto em memória de mim. Aqui ele já estava mostrando como o mestre fez. O mestre repartiu o pão, certo? E o vinho para eles, né? E Paulo falou como de fato teria que acontecer aquilo, né? Que sejam repartidos por igual por todos, não que todos um comesse e o outro ficasse com fome. Aquilo era a ceia do Salvador, certo? Aquilo era considerado como um partir do pão, ou seja, uma ceia. Ou seja, aquele momento era um momento para se alegrar, para que todos se alegrassem diante do Salvador, num estudo onde foi falado da palavra, certo? Que isso é o certo. Aí Paulo ensina aqui. Paulo está falando o que o mestre fez. Ele repartiu, certo? Ele não falou comam. Não, ele falou partiu, entendeu? Tomem, este é meu corpo, que é partido por vós, certo? É o alimento da ceia que os irmãos pobrezinhos, que tem aqui, está falando, pobrezinhos, uns mais ricos, uns mais nobres, e outros pobrezinhos. Mas os mais bem materialistas comeram e deixaram os pobres com fome. Entendem? X das questões? O X da questão, amor. Mas não é só isso. Agora que é o X da questão. Vamos lá. Esse é o principal. O versículo 26, vamos lá. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Salvador até que ele venha. Olha bem, irmãos, veja bem. Vou ler de novo. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Salvador até que ele venha. Irmãos, aí eu faço uma pergunta para vocês.
os 3 evangelhos falam que Yahshua disse: tomai. Eu vou ler aqui, deixa eu caçar um aqui. Vou caçar aqui, Mateus, não, Lucas, deixa eu botar Lucas aqui, fica melhor. Lucas, cadê Lucas? Evangelho de Lucas, tá. Lucas 22, vamos ver aqui. O mestre diz assim, capítulo 22, versículo 18: pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino do meu Pai. Veja bem, ele disse que não vai beber deste fruto da videira até que venha o reino de seu Pai. E vai repetir aqui em Marcos, certo? Vai repetir aqui em Marcos, capítulo 14. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 25. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Yahweh. Mais uma vez, só vai beber no reino. Agora vamos para Mateus 26, 29. O que é que ele disse? Vamos lá. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Ele não vai beber mais aqui na terra, porque ele só vai beber no reino. Agora me responda uma coisa. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Salvador até que ele venha. Ele vem? Ele não falou que ele só vai beber lá no reino do seu Pai? Ele falou nos 3 evangelhos isso. Se os 3 evangelhos estão falando a mesma coisa, então tem alguma coisa errada com esse versículo 26. Você não acha? Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis, anunciais a morte até que ele venha. Meu irmão, ele não vem, ele vai tomar lá no reino. Prestou atenção, meus irmãos? Continuando, isso é só o começo. Vamos lá. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Salvador indignamente será réu do corpo e do sangue do Salvador. Será que eu vou comer indignamente se eu comer daquele pão e daquele vinho? Indignamente, se eu não estiver preparado, se eu estiver em pecado, eu vou comer indignamente? Não, meus irmãos. Se você está num restaurante comendo e você vê um mendigo lá fora com fome, você tem condição de pagar um prato de comida para aquele mendigo, mas você se fecha e não paga. Você vai comer aquela comida indignamente, porque quem lhe deu aquela comida foi o teu pai Yahweh. Você está comendo indignamente porque você viu o seu irmão com fome e não deste para ele, não repartiste o que tu tens com ele. Isso é comer indignamente. Não, eu estou em pecado, eu não fiz imersão, eu não posso partir o pão, eu não posso comer o vinho. Para com isso, meu irmão, tira isso da cabeça, nada a ver. Continuando. Por conseguinte,
cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Pois é, você discernir o corpo do Mashiach, o que ele significou para você? Amor ao próximo, caridade, tenha compaixão do seu próximo. Leve a palavra para aqueles que estão enfermos nos hospitais. Reparta o seu pão com o seu irmão. Dai de beber a quem tem sede. Receba na sua casa o forasteiro, aquele que não tem onde ficar. Muitas vezes a gente fecha as portas com medo, né, de ser ladrão, de ser bandido. Mas enfim, são coisas que está escrito, né? Continuando. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morrem. Por quê, irmão? Por quê? Nós só pensamos em nós. Nós só queremos pegar nosso salário do fim do mês, ou pegar tudo que ganhamos e servir a nós e a nossa família. O nosso vizinho mais perto está necessitado. A gente sabe, mas a gente não tem a coragem de levar uma cesta básica ao nosso irmão. O nosso irmão adoece, precisa de um comprimido, de um remédio, de uma injeção, sei lá o quê. Nós simplesmente não estamos nem aí. O nosso irmão morre e nós não estamos nem aí. Por isso que tem muitos fracos, porque ele não sabe discernir o pão e o vinho. Aí ele come para sua condenação. Meu irmão, pare com isso. Saiba discernir de verdade o corpo do Mestre. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Exatamente. Mas por seus julgamentos, o Salvador nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele, olha só, mas por seus julgamentos, o Salvador nos corrige para que não sejamos condenados com o mundo, certo? Então ele traz a essência da palavra para que a gente reconheça quem está errado, quem está agindo errado, né? Então, ele mostra, por meio de sua palavra, isso, né? Que bom, que maravilha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunistes para a ceia, esperai uns pelos outros, né? Olha que Paulo já está, né? Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reúnas para a vossa condenação. Porque se você comer e deixar teu irmão com fome, você vai estar comendo para a sua condenação. Você entendeu a coisa, irmão? Você entendeu? Quanto ao mais, eu determinarei quando eu chegar aí com vocês. Entendeu, meu irmão? É isso. A coisa é descomplicar, meu irmão. A coisa tem que descomplicar, entendeu? Aqui, 1 Coríntios 10, versículo 33 e o versículo 11 do primeiro capítulo, versículo 1. Diz assim, 10:33. Assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que
sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou do Machia. Veja bem o que Paulo fala, né? Então, ele se esforça para agradar a todos, em todas as coisas, entendeu? Em todos os aspectos. Então, Paulo dava o melhor de si, o que ele tinha de melhor, ele dava para o seu irmão, entendeu? E é esse ensinamento que ele diz aqui: sede meus imitadores, como eu mesmo sou do Machia. Entendes, meus irmãos? Agora vamos ver, né, como a igreja primitiva agia, né, no meio dos apóstolos. Vamos ler Atos 2:42. Vamos lá. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, ou seja, eles eram unidos em comunidade, não tinha divisões. A fração do pão e as orações. A fração do pão, meus irmãos, eles reuniam para comer. Fração do pão, entendam isso. Eles não iam fazer liturgia. Eles não iam fazer liturgia de partir do pão, cerimonial de partir do pão. Eles não iam fazer isso. Vou mostrar para vocês. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Veja bem. Vendiam suas propriedades e bem e dividiam-os entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então era uma comunidade pequena, meus irmãos, era uma comunidade. Então a fé deles era tão grande, o amor entre os irmãos, que eles simplesmente vendiam o que tinham, davam o que eles tinham de melhor, eles doavam para os seus irmãos, né? Coisas que hoje não acontecem, né? Mas cada um tem no coração e dá o que tem para seu irmão, certo? Eu não estou aqui dizendo para você vender tudo o que você tem e dar para os seus irmãos. Isso só faz se e ao tocar no seu coração, certo? Eu simplesmente estou falando a palavra para os irmãos. Vendiam bens e dividiam todos segundo as suas necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-os assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento, ou seja, parte. Irmãos, quando se fala em partir o pão, quero que vocês entendam uma coisa. Partir o pão é uma cultura dos hebreus. Essa cultura de partir o pão está aqui no rodapé, nessa mesma página aqui, essa página do capítulo 3, vocês vão ver aqui embaixo. Quem tem essa Bíblia da Jerusalém vai ver. Diz aqui, ó, a expressão tomada em si mesma evoca a refeição judaica, na qual quem preside pronuncia uma bênção antes de repartir o pão. Então, o ato de repartir o pão era uma cultura. Quem estava presidindo aquela ceia, aquele momento lá, tinha que falar umas palavras de bênção, né,
agradecer ao Criador Yahweh, né? E dar graças por aquele momento, né? Mas não era uma liturgia para repetir as mesmas coisas que o mestre falou. O mestre falou, tomar isto é o meu corpo e beber isto é o meu sangue. Não, irmão, pare com isso, nada a ver com isso. Continuando. Partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Simplicidade, olha, irmãos, tomando o alimento com alegria. Com alegria. Agora, se eu vou para um memorial, onde eu vou lembrar da morte do Salvador, eu vou ter alegria? Não, eu não vou ter alegria. Está entendendo como aquele versículo 26 não tem nada a ver? Lembrar da morte do Salvador até que ele venha. Se ele não vem mais, se ele está lá no reino, esperando nós. Com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Yahweh e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Salvador acrescentava cada dia ao seu número, que seriam os salvos. Certo? Agora, irmãos, eu vou ler Atos 20, que fala uma passagem onde Paulo, veja bem, vamos lá, vou ser explicado essa passagem aqui. Atos 20, versículo 7 até o 12, que diz aqui: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, ou pode ser o partir do pão, Paulo entretinha-se com eles, estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Havia muitas lamparinas na sala de cima, onde estávamos reunidos. Um adolescente chamado Eutico, que estava sentado no peitoral da janela, adormeceu profundamente enquanto Paulo alongava a sua exposição. Paulo alongava o estudo da palavra para nós hoje, né? Paulo estava ensinando, né, aquela família lá nessa casa. Vencido pelo sono, o rapaz caiu do terceiro andar abaixo. Quando foram levantá-lo, estava morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, a sua alma está nele. Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu, e discorreu por muito tempo ainda, até o amanhecer. Então partiu. Quanto ao rapaz, reconduziram no vivo, o que os reconfortou sem medida. Então entendam essa parte aqui, certo? Paulo estava reunido para a fração do pão, né? E aí o que aconteceu? Paulo prolongou aquele estudo, aquela explicação, né? Falou do Mashiach, então a ceia estava lá, né? Só que Paulo fez o estudo primeiro, né? Os alimentos estavam lá. Depois do acontecido, que o rapaz caiu, e Paulo subiu para abençoar aquela ceia, né? Partir do pão, ele abençoou, e aí eles comeram depois da reunião, certo, meus irmãos? Entenda, meus irmãos,
é sempre descomplicar, entendeu? Pois essas cerimônias litúrgicas que são feitas em denominações que misturam coisas mitraicas com o cristianismo, essas religiões, sabe, que implantaram essas coisas e colocaram para nós, certo? Sendo que o partir do pão é uma coisa, sabe, muito mais diferente do que isso, entenda? Então, esse vídeo eu fiz, né, depois de muitos dias de estudo, de busca, sabe, oração, para que eu pudesse entender. E hoje eu estou compartilhando com vocês isso. Eu espero que abra os olhos de vocês, que também abram os ouvidos para que ouçam a verdade. E quem sou eu, meu irmão? Eu sou simplesmente um servo de Yahusha e quero seguir adiante juntamente com vocês. Sou apenas um irmão que mora distante aqui pro lado da Amazônia, né? Mas estou na fé, eu estou aqui, ó. Buscando Yahusha aqui, ó. Certo? Um abraço. Agradecendo ao irmão Fábio aí, tá? Pela edição do vídeo. Estamos juntos, meus irmãos. Yahweh abençoe a todos. Até a próxima.